Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Neste episódio, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Jornada nas Estrelas, Miri, Star Trek, 1966. Hoje, conheceremos a história de uma tripulação envolta por um mundo que parece familiar demais para ser real, onde a infância se prolonga como um feitiço cruel e o tempo se torna um inimigo silencioso, em que um grupo é confrontado por uma ruptura biológica que escapa à ordem natural, onde a sobrevivência se manifesta como uma corrida contra a loucura e contra o limite inevitável do próprio corpo. Mas antes que isto se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto onde nada parecia definitivo. Há alguns detalhes que não foram revelados. A USS Enterprise responde a um pedido de socorro vindo de um planeta que parece uma réplica da Terra, mas a própria superfície já se apresenta como um erro que respira devagar. O chão parece guardar um pulso abafado sob as ruas, e o ar se mantém espesso, como se estivesse sendo mastigado por algo invisível. Kirk, Spock, McCoy, Janice Rand e 2 seguranças descem, e a cidade parece se fechar ao redor deles, apertando-os dentro de um silêncio que tem peso. As construções lembram os anos 1960, mas não como lembrança, como uma pele velha esticada sobre ossos errados. A luz cai torta, grudando nas fachadas, e as sombras parecem friccionar as paredes, como unhas lentas. Kirk avança, Spock observa, McCoy sente a tensão, Rand respira curto, e até os passos dos seguranças soam como intrusões num lugar que escuta. A câmera desliza em um traveling baixo, seguindo os passos de Kirk, capturando a vibração do chão e a resistência silenciosa das paredes, enquanto o vento áspero se infiltra em cada fresta da lente. Então surge o homem desfigurado, e o espaço inteiro parece contrair os pulmões, como se a rua prendesse a respiração junto com ele. Kirk reage para se defender. O golpe acontece, e o corpo cai em convulsão, mas o silêncio ao redor não se alivia. Ele engrossa, úmido, como se a cidade estivesse engolindo aquela morte. Spock se mantém firme, McCoy se aproxima, Rand recua, e os prédios parecem inclinar sua escuridão para assistir, como se as janelas vazias fossem bocas sem dentes. A câmera realiza um zoom lento sobre o corpo caído, depois se move em tilt para capturar os prédios imóveis que parecem observar, criando tensão e claustrofobia visual. Ruídos distantes puxam a equipe para dentro de um prédio abandonado, e a entrada parece uma garganta fria que engole luz. O ar lá dentro tem textura, como poeira molhada misturada à febre antiga. É ali que encontram Miri, e sua presença pequena parece raspar contra o peso do lugar. Ela foge por eles serem grupos, e essa palavra parece ficar presa nas paredes, fermentando como um aviso. Kirk tenta acalmá-la, Spock mede o ambiente, McCoy procura lógica, Rand sente o desconforto como um toque na nuca. A câmera circula indole ao redor de Miri, oscilando levemente, acompanhando cada passo hesitante e o ar pesado que se move em torno dela. Miri revela que ela e outras crianças são os únicos sobreviventes, e o sinal de socorro era automático, repetindo-se como um gemido mecânico num mundo que não responde. Pouco depois, Kirk, McCoy, Rand e os seguranças percebem lesões roxas surgindo, e essas manchas parecem brotar como hematomas vivos, como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. O espaço parece reagir a isso com um frio mais denso, como se o planeta reconhecesse o início da mesma condenação. A câmera acompanha o braço de McCoy,
focando a expansão da lesão, e depois sobe lentamente, captando o ambiente que parece encolher ao redor deles. No laboratório médico, Kirk, Spock e McCoy examinam documentos antigos, e o lugar parece saturado de um passado que ainda transpira erro. As bancadas parecem rígidas demais, as sombras parecem colar nos instrumentos, e o ar vibra como se guardasse um zumbido de agonia. Eles descobrem que a doença veio de um experimento de prolongamento da vida, afetando quem atingisse a puberdade. Miri explica que as crianças têm mais de 300 anos, envelhecendo lentamente, e essa eternidade deformada soa como uma prisão que respira. A câmera faz um traveling lento de um canto a outro do laboratório, mostrando os detalhes das mesas e documentos, enquanto o ar parece vibrar nas lentes. Kirk tenta conquistar a confiança de Miri para chegar às outras crianças, mas o espaço entre eles parece cheio de farpas invisíveis. Quando se aproximam do esconderijo, as crianças se dispersam como se o próprio chão as empurrasse para longe. Ian surge como líder, e sua desconfiança parece endurecer o ar, tornando-o quase cortante. Ele rouba os comunicadores, e a ausência de contato com o Enterprise transforma o silêncio numa pressão física, como se o planeta fechasse as mãos ao redor de Kirk, Spock, McCoy e Rand. A câmera acompanha Kirk em tracking lateral, mostrando o movimento dos olhos atentos de Ian e das crianças, enquanto o ambiente parece inclinar-se e reagir a cada passo. Rand entra em pânico, e seu medo parece fazer o ambiente vibrar, como se o prédio inteiro estivesse escutando sua respiração acelerada. Kirk a consola, mas Miri sente ciúmes, e essa emoção parece escorrer pelo espaço como ferrugem líquida. Ela foge e o ar parece empurrá-la para os outros, como se a cidade quisesse que todos se ferissem. As crianças sequestram Rand, e o confinamento parece apertar como uma parede que se move devagar demais para ser notada. A câmera faz um close acompanhando Miri em fuga, depois se afasta em panorama para mostrar a pressão quase palpável do prédio que se fecha em torno de todos. McCoy descobre uma possível vacina, mas sem os computadores da nave não pode verificar a dosagem, e a incerteza paira como um objeto pesado dentro do peito. Kirk insiste que todos contrairão a doença se não houver ajuda, e as lesões parecem latejar como sinais de um relógio biológico cruel. Quando Miri percebe que também está infectada, ela leva Kirk até onde Rand está presa, e o caminho parece estreitar-se, como se o próprio espaço quisesse atrasá-los. A câmera acompanha o trajeto de Kirk e Miri pelo corredor, fazendo um traveling irregular que transmite tensão e claustrofobia. Ian ordena que as crianças ataquem Kirk, e o impacto vem em ondas, como se o ar empurrasse os golpes junto com elas. Kirk sangra, ferido, e o chão parece beber o desespero sem pressa. Ele implora que pensem nos menores, e essa palavra abre uma rachadura na rigidez de Ian. Convencido, ele devolve os comunicadores, e a possibilidade de contato com a Enterprise parece rasgar o silêncio como uma lâmina de alívio. A câmera se move em Steadicam entre os corpos, captando a violência e o ar pesado que pulsa com cada movimento, como se o planeta respirasse junto da luta. No laboratório, Kirk reúne as crianças, mas McCoy, em desespero, já havia se injetado com a vacina. O instante se estica como uma respiração interrompida, até que as lesões desaparecem, confirmando a cura. Spock observa as implicações, Rand é libertada, Miri encara o futuro com medo e esperança misturados. De volta à Enterprise, todos são vacinados e as crianças ficam sob cuidados médicos. Kirk convoca professores e conselheiros, enquanto o planeta permanece para trás, imóvel, como se suas ruas vazias ainda pulsassem com o gosto amargo de um tempo prolongado demais. A câmera faz um plano aéreo ascendente, afastando-se lentamente da Enterprise enquanto o planeta permanece em sombras deformadas, o silêncio pesado respirando em cada prédio. Mas há uma dimensão psicológica ainda não tocada que precisamos visitar, onde os ecos da psique sussurram e os espaços falam antes das palavras. O planeta que imita a Terra não é apenas um lugar estranho no cosmos, mas um espelho arcaico, onde forças universais se repetem, como se o tempo tivesse sido aprisionado dentro de uma ferida invisível. Ian,
se ergue como uma figura marcada por um arquétipo de autoridade distorcida, não pela sabedoria, mas pela necessidade desesperada de controle. Sua liderança nasce do medo e da sobrevivência, e sua rigidez transforma a infância em um pequeno regime, onde a desconfiança contra os grupos ameaça condenar todos ao isolamento final. Em Kirk, a escuridão da sombra se manifesta quando a urgência da salvação se mistura ao impulso da imposição. Há momentos em que sua presença carrega não apenas proteção, mas também a violência latente de quem precisa quebrar resistências. E isso revela como até o gesto heróico pode conter rachaduras internas diante do caos. A travessia de Miri se amplia simbolicamente como uma releitura do Jardim do Éden. Ela vive num paraíso suspenso, onde a infância parece eterna, mas essa eternidade é uma prisão disfarçada. Como no mito primordial, a inocência não é perdida por maldade, mas pelo despertar inevitável. O conhecimento da doença, do tempo e da morte expulsa todos daquela ilusão de pureza imóvel. Kirk ativa o arquétipo do herói, não como conquistador, mas como aquele que desce ao lugar interdito para trazer de volta um remédio, uma possibilidade de futuro. Seu impacto psíquico é o de alguém que carrega a responsabilidade de atravessar a loucura coletiva e ainda assim manter uma centelha de ordem, mesmo quando o sangue e o desespero já estão próximos. Os corredores abandonados, os prédios silenciosos, as ruas vazias com ecos de uma terra esquecida, tudo vibra como expressão do inconsciente profundo e desconhecido. As cores da decadência e os sons interrompidos compõem um cenário onde a vida se tornou um fantasma e onde cada espaço parece sussurrar que o prolongamento artificial do existir cobra sempre um preço oculto. E no fim, quando a cura surge, permanece a pergunta que não se dissolve: como pode a promessa de vida eterna ser, ao mesmo tempo, a semente mais rápida da destruição? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria a Jornada nas Estrelas, Miri, Star Trek, 1966.